Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos aprender a pintar uvas. Mas eu vou deixar uma palavra antes. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6, diz assim: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Aqui eu tenho um pano sobre uma superfície com cola permanente. Ele vai ficar bem grudadinho, bem firme. Nós vamos fazer um cachinho de uvas, deitadinho assim. E a uva, ela é redonda. Algumas espécies de uvas são redondas, então você parte de uma bolinha. Aí você pode colocar outra bolinha. Você vai acoplando uma na outra. Todas as bolinhas têm que ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Mais uma aqui. Agora eu vou colocar uma aqui. Vou deixar esse espaço ali vago. Você viu que essa primeira que eu coloquei, ela tá por cima de todas as outras. Bom, vou pôr mais uma para cá. Mais uma aqui, vou deixar assim meio para fora. Esta por cima. Uma aqui, vou deixar esse buraco aqui, ó, pedacinho que a gente tá vendo entre as uvas. Vou pôr mais uma aqui que vai ficar por trás, ó, por baixo dessas duas. Mais uma aqui para fazer a ponta do cacho. Estas estão por cima. Aqui tá por cima é aquela que leva a linha inteira. Aqui ficou por baixo, faltou um pedaço, ó. Essa, ela estaria aqui, só que ela tá por baixo. Então, essa ficou por cima. Acho que eu vou colocar mais uma aqui. Acho que é aqui. Só aparece uma metade também. Aqui, eu vou fechar o espaço. Faz de conta que tem uma uva aqui. Faz de conta não, né? Tem. Aqui tem uma uva, só que ela ficou por trás. Porque eu vou fazer aqui um cabinho. Que tá entrando lá por dentro e tem algumas, ó, umas gavinhas aqui. Você até pôr mais um tronquinho, mais um galinho assim. Aqui eu quero passar também, ó, uma pontinha desse galinho. Eu acho que eu vou colocar mais uma uva para cá. Por causa do meu espaço. Ficou meio descentralizado. Essa tá lá por trás. E mais uma aqui, já equilibra o cacho. Bom, vou trabalhar com 4 cores esse cacho de uvas. Nós vamos estudar. Quando você pega um cacho de uvas, você tem que olhar quem tá por trás e quem tá na frente e analisar a área de sombra. Eu nunca gosto de ensinar que se comece aqui pelo meio. Sempre começa pelas bordas. Assim, essa daqui, por exemplo, ela tá por trás dessas duas. Então, essa área aqui, ó, vai ficar toda sombreada. A área de luz maior dessa uva é aqui. Tá vendo? Não é na borda e nem no meio, é um pouquinho acima do meio. Aí, a gente pode vir para essa daqui. Ela tá por trás dessas duas, então aqui vai ter sombra, aqui também. A área de luz vai ficar aqui, tá? Feito esta, a gente tem essas duas aqui que estão por cima dela. Só que essa está por baixo desta
Só que esta está por baixo desta e por baixo daquela. Então, essa área aqui, só o lugar onde ela está encontrando essas duas, vai ficar escuro. E a área de luz dela vai ser isso aqui, ó. Depois a gente vem para essa. Não, agora a gente já pode continuar aqui. Porque essa, ela ficou em cima de toda essa área. Só que aqui, ó, tem um pedacinho que ela tá por baixo. Então, aqui a gente vai colocar a sombra dela. E desse lado, aqui é um escuro, porque é um fundo. Tem uma uva lá atrás, só que não tá pegando luz. A luz tá vindo nessa daqui, que pode ficar aqui, ó. Esta aqui ficou encostada aqui, que não vai ter relação de luz e sombra. E esta ficou por cima dela, então ela vai ter um pouquinho de sombra aqui. E a área de luz vai ser aqui. Eu tô imaginando a luz chegando desse lado. Esta ficou por trás aqui das duas, a área de luz aqui. Esta, a mesma coisa. Esta, ela ficou por cima desta, só que ela tá por trás daquela. E por trás desta. Então, aqui e aqui vai ter sombra. E a luz vai ficar aqui. Esta a gente vai deixar escura, porque ela tá por trás de tudo. Tá bem sombreada. Esta daqui ficou por trás só desta. Então, a sombra vai aqui. Ela tá por cima desta, desta e desta. Então, toda essa área aqui vai ficar iluminada. Aí, a gente pode vir para esta, que ficou aqui, ó. Eu tenho aqui um pedacinho de sombra de fundo. Ela ficou por trás daquela. E por cima desta, desta e desta. Então, a gente vai ter a sombra só aqui. Toda essa área tem que ficar mais iluminada. Depois, a gente pode vir para esta aqui, que ficou por cima daquela. A gente já tem uma sombra aqui, ó, tá vendo? Então, ela vai ter que ter luz aqui. Esta e esta estão por cima dela. Porque olha como elas invadiram a área daquela ali. Mas a área dela ficou escondida debaixo dessas duas. Então, a gente vai ter uma sombra aqui e a área de luz ali. Esta, ela ficou por cima de todo esse espaço, só que ela ficou por trás destas duas. Então, aqui a gente tem sombra e aqui a gente vai ter a luz. Agora esta, olha como ela está redondinha por cima de tudo isso aqui. Só que ela tá por trás desta. Então, a sombra vai aqui, sempre onde tá por trás. E a área de luz aqui. E essa última, então, a gente não tem, ela tá por cima de todas as outras. O que que eu faço? Eu coloco uma área de luz aqui, para esse lado, e coloco uma área de sombra aqui. Só que eu não vou colocar na borda, eu vou colocar um pouquinho para dentro. E depois tem um recurso que a gente usa para passar um pouquinho de luz aqui desse lado, porque a nossa luz está entrando aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, esse lado vai ficar sombreado e esse lado vai ficar iluminado. Agora, vamos à prática. Um pincel número 6. Começo com a sombra, que é o azul marinho. E eu vou começar aqui. A sombra, eu sempre gosto de puxar um pouquinho assim, ó. Pego da borda e puxo um pouquinho para dentro. O meu pincel tá sujo de azul marinho. Eu vou pegar o magenta. E eu vou misturando o magenta no azul marinho, preenchendo o restante do espaço. Com qualquer cor que você quiser usar para fazer a uva, porque nós temos várias tonalidades que ficam bonitas. Você pode usar sempre assim, uma bem escura e uma mais clara. Olha a mistura. Agora, eu já vou fazer a primeira luz.
A última luz vai ser com o branco, mas nesta daqui eu já vou colocar com o azul Caribe. Lembra daquela bolinha, a área de luz? Em cima do magenta. Eu vou espalhar de leve para os lados, mas eu não vou chegar nem na borda e nem cobrir totalmente o magenta. Eu vou colocar mais uma, aqui já dei uma misturada, agora eu coloquei mais uma pinceladinha e já vou usar o branco em cima desse azul. Ó, uma pincelada. E por último, só com o cantinho do pincel aqui, ó, na área de luz. Essa ficou bem escura. Agora eu vou fazer esta aqui e eu vou deixar um pouco mais clara, aparecendo mais o magenta. Então eu vou colocar o azul marinho de sombra. Limpo o meu pincel, já pego o magenta e vou misturando. Já vou usar o azul aqui. Essa é a nossa linha de luz, tá entrando por aqui. Então, vou colocar na borda e vou limpando o pincel para dentro. Já vou colocar uma pincelada de branco aqui, ó, em cima do azul Caribe. E vou limpar para dentro mesmo, assim, ó, coloco, não misturo, agora eu puxo. Acho que com o azul eu vou dar essa pincelada aqui, ó. Ficou sujinho de branco, mas é isso mesmo. Vou deixar o pingo para depois. Vou fazer esta da mesma forma. Só que aqui, você viu que eu já tenho um pedacinho que tá por cima da outra. Então, eu tenho que prestar atenção naquilo. Vou puxar o azul marinho aqui. Já coloco o magenta nessa área de luz. Mas eu vou levar o pincel sujinho ali, onde tá por cima daquela. O meu centro de luz tá aqui. Só que, tô com azul hortência aqui, vou tirar. Aqui, ó, eu tenho essa por cima daquela. Então, vai uma pincelada de luz. Isso já ajuda a separar uma da outra. Pôr um pouquinho mais e vou limpar. Puxei pra dentro. E agora aqui na área de luz, coloco a pincelada. Esse espaço, ele tá lá por trás. Então, eu já vou deixar totalmente escuro. A cor que eu tô usando mais escura é que vai ficar ali, que vai ficar preenchido esse espaço. Já posso preencher esta aqui também. O cabinho vai por cima dela. Aqui ela tá por cima, mas é só um pedacinho. Vou deixar escuro. Se quiser, você pode até iluminar aqui, ó, um pedacinho, só aquela pontinha, só aqui em cima. Continuando, vamos fazer esta aqui. Ela ficou por trás desta e por cima de todo o resto. Então, aqui vai ficar escurinho e olha o que eu vou fazer com esse escurinho. Eu não vou puxar aqui porque vai misturar. Então, eu vou puxar um pouquinho assim, ó, pra dentro. Agora, o magenta aqui no centro. Rapidinho para poder misturar as cores. E eu vou empurrando. O pincel só tá sujo de tinta. Aí eu vou preenchendo com um tom mais claro, tá vendo como vai ficando um por cima do outro? Aí, agora eu vou definir essa área de luz, que é aqui. Limpo o meu pincel e eu vou puxar aqui, ó, um pouquinho de luz para mostrar que ela tá por cima daquela. Do lado de cá, a mesma coisa.
Aí você viu que eu tenho azul marinho, eu tenho magenta e depois foi com o Caribe que eu defini aqui. E as tintas estão todas molhadas. Essa pincelada vai aqui, na área de luz. Próxima, podemos fazer esta, porque ela ficou embaixo desta aqui. Só aqui, ó, esse pedacinho. Mas como ela ficou em cima dessa área escura, aqui também eu não vou preencher tudo com azul marinho. Eu vou preservar um pedacinho para eu saber onde está a linha. Pra cá, posso até colocar na linha. Viu como ficou aqui uma bordinha? Misturo. Agora eu vou puxar um pouquinho, forçar um pouquinho essa tinta para fazer a linha. Porque é com esse azul Caribe que eu vou colocando aqui. E eu vou pegar um pouquinho da tinta e vou puxar. Já ficou aqui separado. Pincelada aqui. Lembrando que essa pincelada deve ser sempre assim, ó, na mesma posição, tá? Tô puxando assim, ó. Um fica diferente do outro, mas é a mesma pincelada. Não dá pra puxar um assim e outro assim. Agora eu posso fazer essa que ficou por trás das duas aqui, mas ficou por cima daquela e por cima daquela. Então, essa sombra eu vou puxar aqui, ó, um pouquinho também. Você viu que eu tô fazendo sempre, ó, se eu fechar aqui vai ficar uma bola. Não trabalhe forçando nesse sentido, trabalhe sempre forçando no sentido circular. Pronto, já tá definida. Agora com o azul Caribe, eu vou descer um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Ela vai ficando manchadinha assim mesmo, viu? Vou fazer mais esta aqui para você ver. Depois eu vou dar uma adiantada. Essa daqui, ó, esse lado aqui que tá mais escuro. Só tem um pouco de luz porque ela tá por trás de todas as outras. Então, eu vou colocar aqui a pincelada. Dou uma leve misturada. E aqui eu posso deixar aquela pinceladinha. Agora, eu vou adiantar esta, esta e esta. Pronto. Agora, eu vou fazer esta aqui, porque ela tá por cima de todas essas outras. E por baixo dessa aqui, ó, só dessa. Eu não vou puxar o azul ali, eu puxo assim, ó, deixando um beiradinha. Aqui também, deixo beiradinha. Coloco o magenta. Primeiro, faço redondinho. Depois, com um pouquinho de tinta só no pincel, eu venho chegando, que eu vou pegar mais um pouquinho, eu venho chegando em cima daquele espaço ali sem tinta. E agora eu vou colocar o azul em cima do magenta, mas sem cobrir o magenta, ó. Assim também, não misture muito, não. Com esse restinho de tinta que ficou ali no pincel, eu vou fazer uma luz ali no cantinho. E uma outra luz aqui, ó, nesse cantinho. Não deixe nenhum buraquinho de tecido aparecendo. Passe o pincel assim, ó, sujinho, em cima, que você vai cobrir tudo. Agora essa daqui, que é a mesma situação dessa outra. Ela ficou por trás aqui, ó, nesse pedacinho. Então, eu puxo a tinta, olha só, deixando ali um buraco. Eu puxo a tinta aqui também, eu faço esse movimento. Agora, o magenta.
Você pode usar o azul cobalto no lugar do azul marinho. Você pode usar o violeta, que vai ficar bem bonito também. Fechando aqui. Essa vai ficar um pouco mais clara, você viu? E agora o azul. Pinceladas. Restinho de tinta, vou puxar aqui. Restinho de tinta, vou puxar aqui, ó. Um detalhe muito interessante é que as uvas, esse tipo de uva, ele é redondo. Tem muita gente que deixa quadrado. Cuidado, não fica legal uma uva quadrada. Agora, esta, que ficou por trás apenas dessa daqui, o magenta, misturo e levo a tinta pelo lado. E agora o azul. Coloco aqui, dou umas pinceladas para um lado, para o outro lado. Não precisa ficar muito ensaiadinho, tá? Que não dê a pincelada. E agora, só com aquele restinho de tinta, eu vou fazer essa borda, o contorno da uva. A pincelada daqui, a pincelada daqui, a pincelada daqui que eu não tinha dado. Aqui assim, porque essas uvas estão pra cá. E agora ficou a última, que eu vou colocar o azul marinho aqui. Ela tá por cima de todas as outras. É a última que nós vamos pintar, por quê? Porque ela é a uva que tá mais alta. Imaginando esse cacho tridimensional, essa uva aqui é aquela que tá mais alta. Então, eu coloco a tinta aqui, ó, um pouquinho mais, e vou fechando pro lado. Vou colocar o magenta aqui, não é exatamente no centro. Vou trabalhar com ele, com magenta, toda a borda. Lavei meu pincel. Agora, eu vou colocar o azul desse lado também. Assim, não vou chegar aqui. Com esse restinho de tinta, eu vou fazer esse movimento aqui e esse movimento para um lado e para o outro lado. E aqui também um pouquinho. Pronto, desmanchei um pouco ali. E aqui vai aquela pincelada maior. Pra gente colocar o branco, eu vou esperar secar um pouquinho mais. Enquanto isso, a gente vai construir o cabinho, a gente vai pintar o cabinho. Eu vou usar o pincel 0. Primeiro, eu vou fazer essa gavinha. Ela não é transparente. Então, você não deve deixar a tinta assim, ó, falhando. É preferível que fique um pouquinho mais grosso, mas que fique aquela tinta uniforme. Traga a tinta até a borda. Não deixa aquela puxada que a tinta não vai até o final e você percebe que foi uma coisa feita assim largado. Aqui eu vou preencher um pouquinho mais grossinho, que é o cabinho. E agora, esses galinhos aqui, esse daqui é o principal. Então, eu vou descer com ele aqui, ó, mais grossinho, até aqui. Agora, a gente tem esses aqui que são secundários. São um pouquinho mais finos. E você pode até ter, assim, ó, uma subdivisão. Com o branco, eu vou iluminar esse cabinho agora. Primeiro, eu vou colocar a tinta do lado de cima, ali, ó. Colocar. Eu não tô puxando, eu tô colocando. Aqui, eu posso dar uma pincelada assim. Cobriu tudo, vou colocar um pouco mais de sépia.
só para mostrar para você o corte. Tá vendo? Luz aqui, sombra ali. Eu dei só uma pincelada de branco. E aqui eu posso fazer batidinhas com o pincel. Nesses pequenininhos também precisa um pouquinho de luz, porque se não tiver, eles não vão aparecer em cima do escuro. Eu vou colocar nessa uva aqui um cabinho que vai sair direto ali do cacho. Ó, ele vem aqui e ele entra um pouquinho. Quando ele entra um pouquinho, ele tem aqui uma apertadinha de pincel. Ó, ele veio até aqui e aqui a gente tem aquele cabinho que segura a uva. Vou colocar aqui também um galinho que tá saindo lá de trás e tá vindo até essa uva aqui. Eu vou entrar um pouquinho dentro dela. Vou puxar mais um galinho pra cá que vai estar por trás dessa uva. Vou iluminar para eles aparecerem. Essa aqui, ó, é aquela que vem direto aqui na uva. Então, aqui eu vou ter uma meia lua. Aqui ficou muito vazio, então eu vou pôr mais um galinho aqui, ó. Sempre que tiver um espaço desse escuro, você pode colocar galinhos. Olha só, ele tá quase seco, mas ainda não totalmente. Eu vou pegar uma pincelada do azul Caribe. Vou pegar duas já. E uma pincelada de branco. Eu vou deixar esse azul Caribe bem mais clarinho. Se você estiver trabalhando com outra cor, você vai misturar a outra cor ao branco. E você vai fazer de novo aqui, ó, uma luz exatamente em cima daquela luz. Vai ficar uma... E assim, nessa posição, tá? Vai ficar uma segunda luz, vai ficar como se fosse uma luz seca. Você viu que eu tô dando pinceladas? Tava meio úmido ainda, ó, daí ele não pega muito bem. Aqui também tá meio úmido, vou colocar de ladinho, sem esfregar muito. Aquela parte que eu fiz com o azul, ela ainda tá aparecendo. Aqui eu vou colocar desse lado. É assim, ó, meio aleatório. Você não vai colocar certinho e misturar. Você já identificou a área de luz. Aí você dá umas pinceladas. Sempre nesse sentido. Arredondado. Isso faz ficar aparecendo aquela... Vou fazer mais um pouquinho aqui para pôr nessa um pouquinho mais claro, porque eu apertei o pincel e tava úmido ainda. Ó, um pouquinho mais claro. Nessas do centro. Tem muita gente que começa a fazer o trabalho e desiste, porque diz assim, ah, tá ficando feio. Enquanto não termina o trabalho, você não pode dizer que tá ficando feio. Porque um trabalho só termina quando termina. Agora, eu vou usar o zero para colocar aquele ponto de luz. Aqui eu coloquei com o pincel maior, vou deixar, não vou tirar, mas eu vou usar o zero. Ó, o ponto de luz vai ficar exatamente em cima daquele azul Caribe que a gente tinha colocado. E esse ponto é muito importante que ele fique na mesma posição. Não precisa ficar do mesmo tamanho, mas tem que ficar na mesma posição, na mesma pincelada. E do lado de cá você não pode fazer assim, porque a uva redonda está assim, a luz. Então, a pincelada vai ser assim, ao contrário.
Se você quiser, tem gente que não gosta, eu particularmente gosto. Você ainda pode fazer um detalhe assim, ó. Essa daqui, por exemplo, eu tenho todos os lados por cima. Então, eu vou fazer ali, tá? Minha tinta já acabou aqui, vou colocar mais um pouquinho. Pingou água, vou fazer outra aqui do lado. Branco e azul Caribe. Aí você pega só um pouquinho e você faz assim, ó, uns pontinhos de luz. Você não vai contornar inteiro. Pode até pôr mais aqui, ó, um segundo ponto. Essa, por exemplo, aqui, ó, um pouquinho, ali um pouquinho e aqui um pouquinho, mais um ponto. Aqui onde tá cruzando, continuando. Isso não pode sair para fora, tem que ficar bem no contorno. E mais um pontinho ali. E mais um pontinho aqui. Mais um pontinho. Aqui, ó, no encontro dos dois, um brilho. Outro brilho ali. Essa daqui pode ter um ligeiro brilho desse lado. Mais um pontinho. Olha essa parte aqui. Aqui ainda preciso fazer um pontinho de luz aqui. Mais uma aqui, mais uma aqui. Olha essa parte aqui que eu já fiz esse acabamento. E olha essa parte que eu ainda não fiz, como dá diferença. Então, aqui eu posso fazer mais um pontinho. Aqui, ó, onde elas estão encontrando, mais um pontinho ali, mais um ponto aqui, um pouquinho aqui. Você não vai contornar a uva inteira, tá? São pontinhos. E principalmente eu gosto de fazer onde elas se encontram. Olha só faltam essas 4. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aqui. Mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Eu vou fazer aqui e aqui. E nesta eu vou fazer aqui, um pouquinho aqui e aqui. Até posso pôr um pouquinho ali também, ó, pra mostrar o contorno dela. Aqui um pouquinho. Um pouquinho aqui na ponta. Se você olhar o conjunto e parecer que aquele teu ponto fez a uva ficar pontuda, você pode vir com o pincel e esfregar pelo lado de fora, que você consegue tirar, ou você consegue deixar redondinho. Trabalho totalmente seco. Eu vou usar o borrifador. Eu vou umedecer toda a área em volta, até mais ou menos aqui assim, tá? Passo a mão em cima, para essa água ficar bem espalhadinha. Com um pincel 12, com bastante cerdas, eu vou pegar o amarelo bebê, coloco no pratinho, tiro o excesso de tinta do pincel e eu vou fazer um pouquinho de sombra em toda a volta, sempre colocando a tinta primeiro ali no cantinho, aí depois você limpa teu pincel para fora. Não coloque muita tinta, não puxe assim fazendo sol. Trabalha sempre com o pincel redondinho. Como você percebe, aqui tem tinta, a tinta vem sumindo. Aqui, ó, nesses cantinhos, vamos colocar a tinta também. Com bastante cuidado, mas não se preocupe se você passar um pouquinho de tinta por cima, porque a água vai repelir essa tinta e ela não vai cobrir a sua pintura.
Nesse caso aqui, eu posso fazer isso, olha, passar por cima mesmo. Depois, quando termina, passe o dedo em cima, que sai o excesso de tinta que ficou em cima da pintura. E o fundo ficou perfeito, não ficou com falhas. Porque não é bonito quando você faz um fundo assim, ó. Você coloca a tinta aqui, vem pra fora. Você viu que ficou um branco ali? Esse branco, se o amarelinho é um fundo, é uma sombra, esse branco que tá aparecendo ali é o fundo tecido. Nunca, numa pintura realista, vai ficar um espaço entre a sombra e o elemento que você pintou. Com o amarelinho tá pronto. Olha só como ele sumiu. Você não consegue ver onde terminou o amarelo. Agora eu lavo meu pincel, troco de pincel. Vou pegar um pincel 6 menor. Eu vou usar um pouquinho, eu usei magenta aqui nessa composição. Eu vou usar um pouquinho do magenta, e agora é bem pouquinho mesmo. E eu vou fazer aqui, ó, esse cacho de uvas, eu imaginei a luz entrando da esquerda para a direita. Então, a sombra vai ser aqui, ó, na continuação. Se a luz entrou por aqui, a sombra vai ser refletida para cá. Então, eu vou colocar assim, ó, um pouquinho do magenta. Ele não vai ultrapassar o amarelo. E aqui, você vem rente, ó, tá vendo? Aqui também. Desse lado aqui não precisa, porque aqui tá batendo um pouco de luz. A sombra vai ficar sempre para a direita. E agora, com um pouquinho do sépia, um pouco menos, que não precisa cobrir esse magenta. Mas assim, ó, os cantinhos, eles têm que ficar escuros. Só limpando o meu pincel, deixando meio arredondado, porque é a forma do elemento que tem aqui, que está lançando sombra aqui na mesa. Prontinho o nosso trabalho. Para você que não quer se arriscar a desenhar, eu vou deixar o risco gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Mas eu desafio você a fazer um trabalho desenhando e mostrar para mim. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora, o beijinho de hoje vai para... Hoje, eu vou mandar um beijo bem grande para o meu aluno virtual, José Ricardo, que mora em Mogi Guaçu, São Paulo. Ele diz que gosta muito de pintura em tecido e, por causa disso, conheceu o canal Sonalu. Olha ele aí mostrando o seu trabalho. Parabéns, José Ricardo. Que Deus te abençoe muito e faça florescer o seu talento. Receba meu abraço e todo o meu carinho. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.